santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sobre Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais, testemunhos e notícias concernentes à obra deste Deus maravilhoso. Né, irmãos? Vamos ouvir aqui, irmãos, uma pregação da Vila Ré, neste dia 16 de junho de 2025, segundo Lucas capítulo 22, versículo 24, ancião Celso pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra deste Deus maravilhoso. Deixa aqui seus pedidos de orações, como sempre, a nossa querida Irmandade sempre deixando aqui, né, os pedidos de orações. Deus sabe de todas as coisas, irmãos, que acontecem na nossa vida, né, irmãos? Esse Deus é maravilhoso, glorioso. Vamos ouvir na mesma comunhão? Vamos lá. Glória a Deus. Estou procurando a palavra e a Bíblia está marcada na palavra. Não sei quem marcou. Glória a Deus. Nós vamos ler, Deus seja louvado. Nós vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 22, verso 24 em diante. Glória a Deus. Lucas capítulo 22, iniciando no verso 24. Onde fala assim: o maior será como o menor. Houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós será como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentei sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Até aqui, irmão. Glória ao nome do Senhor. Nós estávamos falando da Santa Ceia, e esta revelação vem logo em seguida a Santa Ceia relatada por Lucas aqui, neste capítulo, dizendo a última Páscoa, a Santa Ceia. E nós conhecemos muito bem sobre a Santa Ceia, que o Senhor Jesus colocou seus apóstolos em volta da mesa, instituiu a Santa Ceia, ali, servindo o pão, servindo o cálice, dando graças, e servindo, simbolizando tudo aquilo, a comunhão então com o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Então estavam em volta da mesa. E como é importante, o Senhor traz, como é importante a mesa na nossa casa. Não é? Materialmente falando, como é importante a mesa. Temos a nossa refeição unidos em família à mesa, onde temos um tempo para conversar, para nos comunicar, para que haja uma comunhão. Nós não podemos perder tudo isso, não é? As reuniões familiares, nos juntar com a família, orar a Deus, sentar à mesa. O Senhor Jesus, ele sentou à mesa com os seus apóstolos para dar as últimas instruções, para conversar com eles. Que momento de comunhão.
estar na mesa ouvindo o Senhor Jesus falar, não é, Irmandade? Vamos raciocinar quão importante é isso, os momentos nossos de refeição. A refeição é um sustento para o nosso corpo, e nós então muitas das vezes fazemos tudo na correria. Hoje em dia não se juntamos, não valorizamos, sentamos na mesa, nem damos um glória a Deus, nem agradecemos, não é, pela correria do dia a dia. Mas a mesa é um lugar sagrado da nossa casa, um lugar onde nós devemos nos reunir, conversar as coisas de Deus. Vamos esquecer o celular quando estiver na mesa, não é? Hoje nós vamos num restaurante, não é? E vemos as pessoas, duas pessoas, uma olhando no celular, outra também, não se conversa. Que comunhão é essa? Que ligação é essa, não é? Então, as coisas vêm para tirar nós dessa comunhão maravilhosa. E nós devemos tomar cuidado para não fazer as coisas banais. Um almoço é uma bênção de Deus, é um alimento para o nosso corpo, é o que vai nos sustentar. Bendito seja o nome. Assim o Senhor está dando início desta palavra, porque o Senhor, a palavra veio da Santa Ceia, onde Ele reuniu com os seus discípulos, seus apóstolos em volta, e estava, por certo, dando algumas instruções, explicando sobre a mudança, que não seria mais a Páscoa, porque a Páscoa foi até a vinda do Senhor Jesus, porque a Páscoa eles comemoravam a saída do Egito, não é? Mas agora eles iriam começar a celebrar a Santa Ceia, que era então uma comunhão com Cristo, que nos tirou do pecado, nos tirou do mal, é aquele que nos trouxe uma proposta de salvação, não é verdade? Então imagine o Senhor Jesus explicando tudo isso para eles, ali em volta, como o Senhor hoje diz para nós sentarmos com a família, conversar das coisas de Deus, valorizar os momentos, agradecer a Deus. Não vamos fazer assim banal as coisas sagradas. Um almoço, um alimento, uma janta, isso é sagrado. Sentar numa mesa é uma coisa sagrada. Mas imaginemos que nessa comunhão maravilhosa, eles começam a ter contenda, começa a haver uma contenda, porque eles começam a discutir para ver qual parecia ser o maior. Olha a preocupação dos apóstolos, eles discutindo qual é o maior. Eu sou o maior, você é o maior, quem é o maior? E o Senhor Jesus, imaginemos a tristeza do Senhor Jesus, ali numa mesa, expondo então sobre a ligação, a comunhão. Ele percebe que eles estão preocupados em saber quem é o maior. Então ele deu uma instrução naquele dia, naquela noite, naquele horário. Ele deu uma instrução maravilhosa que Ele dá para nós hoje aqui. Ele dizendo assim: o maior deve ser como o menor. Glória ao nome do Senhor. Que não haja maior entre nós, mas que todos nós sejamos menor na presença de Deus. Só tem um grande aqui, que é esse nome que está aqui em cima. E às vezes preocupado com tanta coisa, em ser grande, em ser isso, em ser aquilo, em ter status e isso. Por que a preocupação? Sendo que o Senhor Jesus falou que Ele se agrada dos pequenos. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Então o Senhor Jesus, vendo aquilo, Ele teve que dar uma instrução. Ele teve que alertar eles. Mas por que essa discussão? O que vai levar a essa discussão? De que importa isso? Nós devemos nos sentir pequeno. E hoje o Senhor, por esta palavra que Ele está enviando aqui, Ele diz para aquele que se sinta grande, sinta pequeno na minha presença, que eu vou estar na tua vida, no teu caminho. E se tem aqui aquele que se sente tão pequenininho, mas tão pequenininho, ouve a palavra do Senhor: eu me agrado de ti e eu sou grande na tua vida. As coisas pequenas eu faço grande, e as coisas grandes eu faço pequena. Glória ao nome do Senhor. Para o Senhor não tem grande, para o Senhor não tem pequeno. Para o Senhor tem a sua glória, a sua bênção sobre aquele que honrar o nome do Senhor. Honrar os meus pequenininhos, porque Ele disse: quando fizeste a um dos meus pequenininhos, fizeste a mim. E às vezes estamos preocupados em agradar o grande,
O grande não está precisando do teu agrado, mas tem um pequenininho chorando, esperando pelo teu agrado. E o Senhor te fala: cuida do pequeno que estarás cuidando de mim, te diz o Senhor. Então ele deixou esse ensinamento, deixou. Ele falou: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados de benfeitores, não é? Que estão sempre olhando para os grandes, sempre olhando para os grandes. Os pequenos são desprezados, mas não nessa graça, viu, irmão? Não nessa graça, viu, irmã? Pode ficar tranquilo. Nesta graça aqui o Senhor cuida dos pequenininhos dele. Não falta nada, não falta paz, não falta alegria, não falta felicidade, não falta consolo. Santo é o nome do Senhor. Pode até te faltar dinheiro lá no banco, mas não falta o Senhor na tua vida, irmão. Não falta o Senhor na tua vida, irmã. Santo é o nome do Senhor. Está dando para comer esse pedaço de pão que o Senhor manda? Na mesa do Senhor. Porque aqui é uma mesa, e o Senhor está na mesa, e o Senhor distribui o seu pão. Glória ao nome do Senhor. Ele distribui o pão para os pequenininhos. Ainda teve aquela que então foi querer comer da mesa do Senhor e não, manda ela se calar, manda ela embora. Não, mas também os cachorrinhos comem da mesa do Senhor. Grande é a tua fé, mulher. Você veio buscar aqui uma migalha do Senhor, o Senhor vai encher você com pão celestial nesta noite. Glória ao nome do Senhor. Não vai ser migalha não, vai ser um bocado de pão. Abre a tua boca e come essa palavra. Leva fé, leva paz, leva confiança, leva certeza que o Senhor é teu pastor e nada te faltará. Oh Teófilo, amigo do Senhor, leva esta palavra no teu coração. O Senhor vai cuidar da tua causa, irmã. Eu sou pequena, ninguém dá bola para mim, ninguém me ajuda, ninguém está querendo me ajudar, ninguém está olhando para mim. Tem um lá no céu que hoje, nessa mesa que o Senhor põe, Ele diz para ti: eu cuido de ti. Pequeno do Senhor, pequena do Senhor, a minha condição não tenho o que pagar, não tenho como pagar, eu não tenho amizade que vai me facilitar, eu não tenho nada, eu só tenho o Senhor. Você tem tudo, irmão, você tem tudo, irmã. Você tem aquele amigo veraz e verdadeiro. Porque o amigo da terra, se não tiver o dinheiro, ele não vai ajudar. Mas o amigo do céu, bendito é o nome santo do Senhor, além de te ajudar, ele vai colocar o dinheiro no teu bolso. Aleluia! Glória ao nome santo do Senhor. É assim, é a mesa. O Senhor já pôs a mesa, você já está comendo na mesa do Senhor? Porque aqui é a mesa espiritual, a gente vem aqui, o Senhor vai nos servir. O Senhor vai nos servindo pela sua palavra. A sua palavra é o pão. Ainda ontem aqui na oração, o servo de Deus que fez a oração falou assim: Senhor, manda o pão quentinho lá do céu. É o pão quentinho que o Senhor manda. Bendito é o nome santo do Senhor. O Senhor sempre gostou das coisas pequenas. Sempre gostou das coisas pequenas. Até foi profetizado que ele nasceria em Belém. Miqueias profetizou que ele nasceria em Belém. E tu, Belém Efrata, a melhor entre milhares de Judá, em ti nascerá aquele que será o Salvador, o Senhor do mundo. O Senhor vai escolher uma cidade para nascer. Jesus, Deus escolheu Belém Efrata, Belém, uma cidade pequena, sem nenhum significado, porque o Senhor escolhe as coisas pequenas, porque nas coisas pequenas a obra dele vai aparecer e vai ficar grande, não é? Então o Senhor sempre escolheu as coisas pequenas. Você é pequeno, você é pequena, não tem problema, o Senhor é aquele que é grande na tua vida. Ó Belém Efrata, não é? Pequena és entre milhares de Judá, a mais pequena, não é? Mas em ti nascerá aquele que será o Senhor. Santo é o nome do Senhor. E você sabe o que significa Belém? Lugar que se faz o pão. Lugar que se faz o pão.
Belém foi lá que foi gerado o pão da vida. Jesus, o pão da vida. Santo é o nome do Senhor. Vai comendo desse pão da vida, irmão. Vai comendo, irmã, porque o Senhor conhece a tua necessidade. E hoje aqui, pelo hino que nós cantamos, logo no primeiro hino, o Senhor já diz: tu és um teófilo na presença de Deus, amigo de Deus, amiga de Deus. Vai para a tua casa em paz, o Senhor cuida de ti. Santo é o nome do Senhor. Então ele dizia: mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós será como o menor. Não é? Bonito aquele que pode ter um pouco a mais, mas ele fica na mesma estatura, ele não se eleva. Bonito, ele até se sente envergonhado, mas ele troca a vergonha por poder fazer alguma coisa pelo seu irmão, pela sua irmã. Cuidar do seu irmão, da sua irmã, fazer alguma coisa, não é? Porque aqui o Senhor falou que o maior tem que ser igual ao menor. E quem governa, como quem serve. Porque na verdade, se ele governa, ele tem que servir o povo. O ministério tem que servir o povo, não é? Ministério também não é elogio nenhum, não é grandeza nenhuma, muito pelo contrário. Tem que servir o povo. Santo é o nome do Senhor. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Eu, porém, entre vós, olha que o Senhor Jesus falou. Eu acho que eles ficaram envergonhados naquele dia, né? Na mesa com o Senhor, eles pensando quem é o maior. E aí, o Senhor me fala assim: eu, porém, entre vós, sou aquele que serve. Vocês são maior que eu, porque eu sou o que serve, eu estou servindo vocês. Dá para hoje, irmã, irmão que entrou aqui se sentindo tão pequeno, tão desprezível, dá para hoje você sentir uma alegria no teu coração, de saber que aquele que serve está servindo um pão para você? Santo é o nome, que Jesus está aqui entre nós e está servindo um pão para você, uma palavra de fé, e que você é um escolhido de Deus, uma escolhida de Deus para uma obra, para a salvação. Santo é o nome do Senhor. Hoje na tua pequenez, santo é o nome do Senhor. O Senhor quer que você se sinta um pouquinho maior na presença de Deus, porque o Senhor está na tua vida, irmão. Não te sinta desprezível, e não te sinta desprezível, irmã, porque você é uma filha e um filho de Deus, um amigo de Deus, e o Senhor cuida de ti. Santo é o nome do Senhor. O Senhor quer nós, tudo no mesmo nível. Não é desprezível não, tu não és desprezível, de forma nenhuma. Pode o mundo te desprezar, mas o Senhor não te despreza. Deus não te despreza, muito pelo contrário, Ele está dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, cuidando da tua vida, da tua casa e da tua família. A mesa está boa, louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor. Então o Senhor Jesus responde para eles: vocês estão discutindo quem é o maior, e eu digo para vocês que eu sou o menor, porque eu estou servindo. Que vergonha, né? Que vergonha. Aí ele fala assim: e vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Quer dizer, vocês estão vendo o quanto que eu sofro, e vocês estão vendo o quanto eu sofro, mas depois ele falou: agora vocês vão sofrer um pouquinho por mim. Por isso, irmão, por isso, irmã, se você sofre alguma coisa pelo nome do Senhor, são as tentações que você tem que sofrer um pouquinho, e eu também, nós todos temos que sofrer um pouquinho. Mas não é que ele não está na tua vida não, viu? Você vem aqui dizendo: o Senhor não está comigo, eu estou passando tudo isso, o Senhor não está comigo. A resposta da palavra é: eu estou com você, você está passando um pouquinho das minhas tentações. Porque me apraz que você sinta um pouquinho do que eu sofri para te salvar, um pouquinho daquilo que eu tive que suportar para te salvar. Então suporta, porque o Senhor está contigo. Essa tentação não é tua, essa tentação é do Senhor. Você está sofrendo a tentação dele. Tudo que ele foi tentado, bendito é o nome santo do Senhor. Nós sofremos um pouquinho, mas em nome do Senhor Jesus, ele venceu, e você vai vencer também. Glória ao nome santo do Senhor. E ele responde assim: eu vos destino o reino, eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou.
Que ele diz: eu passei a tentação, mas eu tinha um destino que era o reino, porque o meu Pai destinou. Mas eu também destino para vocês: todos que forem fiéis e todos que suportarem em meu nome, e todos que ficarem firmes, também eu te destino o reino. Tem um reino esperando por ti, irmão. Tem um reino esperando por ti, irmão. Um reino glorioso lá no céu. Tem um reino esperando por nós. E nós agora vamos, por qualquer prova, por qualquer situação, nós vamos abandonar? Não. Ele diz aqui: pois permaneceste comigo nas minhas tentações. Permaneceste comigo. E o Senhor te diz: permanece com o Senhor, filho meu. Permanece com o Senhor, filha minha. Não deixa Ele por causa de nada. Por causa de um casamento que alguém te deixou, por causa de um dinheiro, de um desemprego, por causa de uma enfermidade, seja o que for. Bendito é o nome santo do Senhor. Não deixe o teu Senhor por nada, porque Ele te destinou, está escrito aqui: e eu te destino o reino. Sabe o que é isso, irmão? Te destino o reino. Nós vamos reinar junto com o Senhor. Vale a pena algum sofrimento aqui na terra para ir reinar lá em cima com o Senhor? E ele diz aqui: para que comais e bebais a minha mesa. Ele volta a falar da mesa. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. Não é uma mesa material, é uma mesa espiritual que nós vamos participar. Nessa daqui estavam os apóstolos. E um deles ainda traiu. Estava lá na mesa e traiu. Como pode trair o Senhor estando na mesa? Santo é o nome do Senhor. E quem sabe tem alguém que tem aqui, alguém na tua casa, na tua família, na tua parentela, em algum lugar, aquele, como tem um salmo que diz isso: aquele que comia comigo na minha mesa, me traiu. Não é só o Senhor Jesus que passa por isso, não. Santo é o nome são as tentações que nós temos que passar, igualmente Ele passou. Quem sabe por essa palavra na revelação, tem alguém aqui que quem comeu na tua mesa te traiu, te abandonou, te deixou. Bendito é o nome santo do Senhor. Mas o Senhor te diz assim: Ele te deixou, ela te deixou, Ele foi embora, ela foi embora, Ele te desprezou, ela te desprezou, mas eu não te desprezo. Na minha mesa você vai comer, te diz o Senhor. Aleluia, aleluia. Mas aquele lá fez tudo isso e está lá, e está congregando. Ele está lá e está congregando. Agora, se ele participa ou não da mesa, é o Senhor que sabe. O Senhor conhece todas as coisas. Judas participou da mesa, mas traiu o Senhor. Então você vai para a tua casa em paz. Fique em paz, sofre as tuas tentações, as tuas provações, as necessidades, tudo em nome do Senhor Jesus, que você vai participar de uma mesa gloriosa lá no céu. Santa é a promessa da palavra. Aleluia. Para que comais e bebais a minha mesa. A é na minha mesa no meu reino. E vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Que coisa, irmandade! Julgar as 12 tribos de Israel. Quando nós lemos no Antigo Testamento sobre as 12 tribos de Israel, eles não estão na lei? Então eles vão ser julgados. Quem está na lei vai ser julgado. É assim mesmo. Está na lei e vai ser julgado. Agora você não está na lei. Você está na fé em Cristo Jesus. Você está na graça do Filho de Deus. Fica firme com Ele, que Ele é o teu amigo, que hoje já no início desse culto te chamou de Teófilo. Guarda esse nome. Quando vier a tristeza no teu coração, você... mas o Senhor mudou meu nome. Meu nome agora é Teófilo. Eu sou um amigo de Deus. Guarda esse nome, irmão, guarda. Na hora do choro, da tentação, da dificuldade, não tem problema. Eu estou passando tudo isso. O meu nome, tem alguém aqui que está com o teu nome sujo. Sujo. Na praça o teu nome está sujo. No céu o Senhor te chama de Teófilo. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso, irmão? Santo é o nome do... mas quem está com o nome sujo vai se salvar? Irmão, irmã, o céu é do Senhor. Ele é amigo de quem Ele quiser e de quem quer ser amigo dEle. Santo é o nome do Senhor. Passou por uma prova, passou por uma tentação. Você está sofrendo as consequências aqui da terra, daquilo que você fez, que você errou.
bendito é o nome santo, mas o teu amor pelo Senhor continua aí firme, fiel e verdadeiro. Glória ao nome do Senhor. É Teófilo, sim, Senhor te chama Teófilo do Senhor, aleluia. Santo é o nome do Senhor. E se você ficar firme, o Senhor te ajuda. Ele te ajuda, e até limpar teu nome Ele vai limpar. Vai limpar, irmã. O Senhor vai fazer muita obra por essa palavra, porque Ele está aqui numa mesa. Lá naquele dia, Ele distribuiu o cálice, Ele distribuiu o pão, e falou: essa aqui é a comunhão com o meu corpo, essa aqui é a comunhão com o meu sangue. E eles começaram a discutir tanta coisa, e nós às vezes viemos no caminho e discute tanta coisa com o nosso marido, com a nossa esposa, com o nosso filho, e comenta de um e comenta de outro, e tanta coisa, e chega aqui o Senhor fala assim: filho meu, filha minha, fique em paz, fique em paz, agora é a hora de comer da minha mesa. Agora não é hora de pensar nisso, não é hora de discutir isso, não é nada, agora é a hora de você na comunhão comer o que o Senhor está mandando. E o Senhor está mandando uma palavra maravilhosa, dizendo assim: eu sou teu amigo, eu vou te ajudar. Eu sou teu amigo, eu vou te ajudar, irmã. Santo é o nome do Senhor. Mas você não vai ser julgada pela lei, você vai ser julgada, está sendo julgada pela palavra. Está firme na palavra? O que a palavra mandou? Permaneceis comigo nas tentações. Permanecei comigo. É uma escolha. É uma escolha. Ficar com o Senhor ou não ficar com o Senhor. E o Senhor te diz: fica comigo na tua prova, porque é nela que eu vou aparecer. Se você me deixar na prova, eu não vou aparecer. Mas se você ficar comigo, eu vou aparecer. Santo é o nome. Está boa essa mesa, irmandade. Glória ao nome do Senhor. Mesa preparada para o Senhor no dia de segunda-feira aqui. Uma mesa preparada para cada um de nós se alimentar. E o Senhor diz: essa palavra vai te dar uma força nesta semana. Hoje eu tive um dia, mas que dia que eu tive hoje? Que dia que eu tive hoje? Você teve um dia horrível aqui na terra, mas você veio comer na mesa do teu Senhor, e o teu Senhor te fala: vai para a tua casa em paz, só medita na palavra. Não perca tempo em meditar no teu dia ruim que você teve. Medita nessa palavra. Leva o nome de Teófilo e fala: o Senhor é meu amigo, Ele vai resolver a minha situação. Alguém veio aqui e falou: se eu tivesse um amigo endinheirado, se eu tivesse um amigo que fosse advogado, se eu tivesse um amigo que fosse médico, se eu tivesse um amigo que tivesse dinheiro, se eu tivesse... Você tem um outro amigo. Você tem um outro amigo. Um amigo que não precisa ele escrever nenhuma lei, nenhuma petição, não precisa fazer nenhuma cirurgia pegando um bisturi, não precisa pegar o número da tua conta do teu banco, não precisa nada disso. É um amigo que dá uma ordem lá no céu e tudo vai para o seu lugar. Já contei para essa irmandade que eu congreguei uma vez nos Estados Unidos, e um moço contou um testemunho maravilhoso, que ele é cirurgião, médico cirurgião, e ele faz cirurgias em braço. E a sua esposa estava com o braço totalmente sem movimento, com muita dor, não movimentava mais o braço, e tinha um problema grave nos seus nervos no braço. E ele é um cirurgião, esposo dela, um cirurgião que faz justamente esse tipo de cirurgia. Mas ele não tinha coragem de mexer no braço da esposa, porque é uma cirurgia que ela perder os movimentos mesmo para sempre, que tinha que cortar e mexer nos nervos tudo do braço. Ele estava acostumado a fazer aquilo, mas e para fazer para a esposa? Né? Nessas horas é difícil. E ele então não teve coragem de mexer no braço da esposa. Era recém-casado. E aí eles foram numa busca de dons. E naquela busca de dons, quando ele ajoelhou, ele é filho de um ancião lá dos Estados Unidos, da cidade de Los Angeles, se alguém tiver alguma dúvida. Quando ele ajoelhou para orar, naquela busca de dom, ele com os olhos fechados, o Senhor colocou uma visão. E na visão, ele com os olhos fechados, o Senhor colocou a esposa dele vindo com os braços esticados. E o Senhor falou para ele assim: faz a cirurgia agora. Aleluia. Dá para crer, irmã? Dá para crer, irmão? Santo é o nome do Senhor. Nem o esposo não dava para resolver o problema da esposa, mas tinha um amigo lá.
esticou o braço, falou assim, o Senhor falou, faz a cirurgia agora. Ele em visão, ele pegou o bisturi, abriu o braço da esposa em visão, ele fez a cirurgia da esposa, e quando foi chegar na hora de costurar, o Senhor falou para ele assim, não precisa, mexe no outro braço. Ele, é um braço só, ele pensou, é um braço só, mas vai precisar, pode abrir. Aí ele pegou o outro braço, e na visão, fez a mesma coisa. Na visão, quando terminou aquela busca de dons, ele levantou e foi ao encontro da esposa, e a esposa veio assim com os braços esticados para ele, e falou para ele assim, eu estou liberta! Glória ao nome do Senhor! Aleluia! O Senhor operou a ela, em visão ele viu tudo. Santo, ele não podia fazer, ele não tinha coragem de fazer. Tem coisa que nós até poderíamos fazer, mas não temos coragem de fazer. O Senhor é a tua coragem, irmão. O Senhor é a tua coragem, irmã. O que você não puder fazer, Ele vai fazer por ti. Aleluia. Ainda saindo depois do culto, ele me apresentou ela, ele tinha testemunhado na igreja, em outra cidade, não era na cidade dele. E depois ele veio me apresentar a esposa, que o Senhor fez essa obra. Contei essa obra lá na Inglaterra. Para terminar, já que o Senhor deu a graça de contar, contei essa obra na Inglaterra, na guia que Deus deu naquele culto. No final do culto veio um irmão e uma irmã. Falou assim, irmão, mediante o testemunho, nós vamos pedir para o irmão ungir minha esposa, porque minha esposa tem um problema na mão, no braço, tudo enfaixada, e a minha esposa é design de moda, trabalha com uma empresa italiana, ela é design de moda, e agora ela não consegue trabalhar, foi mandada embora do serviço, porque ela não consegue mais mexer a mão, está tudo enfaixado. Aí então vamos orar e vamos ungir, ungimos a irmã, isso foi em março de 2020, quando cheguei aqui no Brasil dessa viagem, a pandemia veio, nunca mais fiquei sabendo dessa irmã, passou a pandemia toda, depois de 2 anos, eu comentei numa semana para minha esposa, a pandemia, não viajamos mais, estamos sem ver obra, não é? E que tristeza, queria ver uma obra de Deus. Naquela semana que eu reclamei, o telefone tocou, era o marido daquela irmã. Irmão, estava difícil de conseguir teu telefone. Desde aquela época eu queria falar com o irmão. Lembra que o irmão ungiu a minha esposa? A minha esposa está livre, está trabalhando, trabalha numa empresa, faz design, recorta os moldes. Bendita, ela ganhou até um prêmio, que era o que mais molde faz por dia. Glória ao nome do Senhor. Irmão, irmã, às vezes falta dinheiro, às vezes falta amizade, às vezes falta condição, mas não falta Deus na tua vida, irmão. Sofre as tentações, que o Senhor é na tua vida, as provações, as dificuldades, porque você está predestinado, você está predestinada a sentar lá no reino de Deus, na mesa do Senhor, onde você também vai participar lá no céu. E valoriza a tua mesa da tua casa, aonde você estiver. Lembra dessa palavra. Quando você sentar para participar da bênção do Senhor, dá um glória a Deus. Dá um glória a Deus. Porque a mesa, o Senhor escolheu a mesa. Que você comece a ver a mesa da tua casa como um lugar sagrado. Cuidado com o que se fala, porque o Senhor está ouvindo tudo. Aqui eles estavam falando, né? Estavam arrazoando. Quem é o maior? Quem de nós é o maior? Quem é o maior? Não é? Sair envergonhado. O maior seja igual ao menor. Essa é a lição. Alguém se sente grande? Então seja igual ao menor. E o menor, não te sinta desprezível não, porque o Senhor está na tua vida. Leva essa palavra no teu coração. Você não é desprezível na minha presença. Na minha presença você é chamado filho e filha de Deus. E o que se sente maior? Filho e filha de Deus. Tudo igual. Tudo igual. Alegra. Todos no mesmo nível. Alegra isso. Glória ao nome santo do Senhor. Deus seja louvado. Amém. Santo Deus, irmão. Que culto glorioso este que foi hoje na Vila Ré.
Deus desceu com sua presença, invadiu os nossos corações. Deixa aqui, queridos, seus pedidos de orações. Deus sabe de todas as coisas. Fique com Deus, querido.